Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovana. Oi, Fraia. Já te chamei, Fraia. Já chega aí o convite. Oi, João. Foi convite, Fraia? Tem que aceitar aí para entrar na live. Boa noite. Isso aí. Chama todo mundo, João. Isso aí. Não tá conseguindo aceitar, Fraia? Não tá conseguindo entrar? Boa noite. Boa noite, gente. A Fraia tá tentando entrar. Ela já tá por aqui. Oi, Leilinha. Simone. Ué, o que que tá dando com a Fraia que ela não consegue entrar? Ah, finalmente. Tava ficando Já tava preocupada. nervosa. O que foi? Você tá me dando nervoso aqui. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Bem ansiosa. Fica calma, é só uma conversa. Eu sei, mas é a primeira live, já viu, né? Eu sei como é. Então, Ai, gente, para quem está aqui pela primeira vez, né, eu sou Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica, que é a área da cirurgia especializada em operar o câncer. E a gente está fazendo, eu estou fazendo uma maratona de 21 lives até dia 31, mas eu vou continuar fazendo as lives, provavelmente 2 vezes por semana, e até daqui a pouco eu vou começar a fazer um. Já vou chamar no final da live para fazer, para o pessoal dizer que dia que é melhor fazer as lives, que eu acho que vou fazer terça. E aí, depois do dia 31, né, para frente, eu vou ficar fazendo nas terças. E aí, tô na dúvida se eu faço sexta ou domingo, o segundo dia. Aí depois se o pessoal quiser já dar uma opinião aí, se prefere sexta ou domingo. Eu vou fazer um pouquinho mais cedo, eu acho, porque esse horário acho que tá meio. Eu coloquei esse horário para conseguir chegar todos os dias da maratona em casa para fazer. Que exatamente não deu exatamente certo, vocês já viram que eu já fiz do carro, mas depois eu acho que eu vou manter um horário um pouquinho mais cedo, talvez às 8, perto das 8, eu acho. E aí eu queria saber se vocês preferem sexta-feira ou domingo de segundo dia, porque o primeiro vai ser na terça.
E depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories para o pessoal também responder o que prefere. Daí, dependendo, a gente vê se faz o segundo dia, sexta ou domingo. Para quem se interessou nas lives passadas e não assistiu, elas estão todas gravadas ali no meu canal do Telegram. Tem ali a divulgação de todas as lives passadas. Domingo tá ganhando por enquanto, hein? E aí vocês podem entrar ali no meu link da bio, que vai para o canal do Telegram, e lá estão as lives todas gravadas. Eu geralmente tenho um delayzinho para botar as lives lá de um ou 2 dias, mas daqui a pouco elas estão todas lá. E eu queria pedir para vocês, se vocês conhecerem alguém que tem, que vocês acham que tem interesse nessa live, alguém que queira contar a história, que queira escutar a história da Fraia, que vai contar a história dela ela tinha um tumor mucinoso é tipo uma carcinomatose, só que no caso dela chama mucinose. Mas é parecido, né, com a carcinomatose, o tratamento é semelhante, que é com a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Então, é um tratamento de alta complexidade, alto risco. Eu explico muito bem isso para os pacientes antes. E a Fraia vai contar, a Sandra já contou como é que foi para ela, a Fraia vai contar para a gente como que foi para ela. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o HIPEC para tumores mucinosos e sobre como a gente está brigando por isso, por isso pelo SUS e há quantas anda isso tudo. E vai ser o final da conversa aí de hoje. Já adiantando, antes que para o pessoal que está entrando cedo, às vezes sai um pouco mais cedo, a live de... amanhã vai ter uma coisa diferente. Quem quiser, eu vou fazer, na verdade, 2 lives amanhã, só que elas vão ser parecidas, porque, na verdade, de manhã cedo, às 7h, eu vou ser convidada do meu convidado da noite. O meu convidado de amanhã é o Carlos. Ele é uma pessoa fantástica, com conhecimento incrível, e ele já teve muitos negócios, de negócios mesmo, eu não lembro bem, acho que ele falou estacionamentos, não sei se era panificadoras ou açougues, algumas coisas assim, várias coisas diferentes ele tinha. E aí a mulher dele fez diagnóstico de câncer de mama. E num momento em que ele até conseguiu uma rede de apoio para ajudar ela, tudo, mas no momento em que ele viu que a rede de apoio falhava e que a rede de apoio que ela precisava começava nele, ele teve umas atitudes muito interessantes. O relato, a história dele é muito bonita, assim. E de manhã, então, eu vou às 7h07, eu vou entrar em live como convidada dele. Ele tem um projeto, ele tem meu grupo de projetos de geração de valor orientado a propósito, e o projeto dele é o Poder do Legado. E então eu vou entrar às 7h07 em live com ele para falar sobre o propósito, a diferença que faz o propósito quando no diagnóstico de um câncer. E à noite aí ele vai entrar na minha live no nosso horário, das 8h27, para contar a história dele e a história da esposa dele. E quem tiver interesse, eu tenho certeza que vai ser uma live incrível, porque a história dele é muito bonita. E então, quem quiser, amanhã, 2 lives, às 7h07 da manhã e às 8h27 da noite, com o Carlos, falando sobre propósito e câncer e a história da esposa dele. Então, quem quiser, quem achar que pode interessar para alguém essa live, manda o aviãozinho ali.
E acho que era isso dos avisos. A Fraia já era minha amiga do hospital. Ela trabalhava com a gente no Hospital Santo Antônio, mais com a equipe de ortopedia, mas eu já conhecia ela. Falando na equipe do hospital, tem duas pessoas maravilhosas que eu vim entrando aqui na live, que eu preciso dar um agradecimento público. A Leilinha foi nossa instrumentadora cirúrgica, uma das melhores instrumentadoras do Hospital Santo Antônio. Por muitos anos, ela já estava no hospital quando eu cheguei, e ela aposentou esse mês, ou mês passado. E meus agradecimentos, Leila, porque é uma pessoa fantástica. E a Simone também está aí, é nossa técnica do ambulatório, que também é fantástica, também está no hospital desde que eu cheguei. E, nossa, resolve a vida da gente. Muito obrigada para as duas. E então a Fraia trabalhava lá com o pessoal da ortopedia, eu já conhecia ela, e aí quando ela teve o diagnóstico, ela chegou lá para mim e eu vou deixar ela contar o resto da história, né, Fraia? Pode se apresentar direitinho aí e fica à vontade para começar do começo, desde do susto com o diagnóstico e tal. Sim, tá bom então. Uma boa noite para todos, né? Fiquei muito feliz pelo convite, Patrícia, muito contente de estar aqui, poder ver se eu conseguir contribuir com a minha história um pouco para as pessoas que estão passando por isso também. E assim, meu nome é Fraia, estou com 55 anos, tinha 52 anos quando eu tive o diagnóstico desse carcinoma mucinoso, que só o nome já assusta um pouquinho. Mas a história foi assim, eu comecei já em 2017, eu consultava sempre com o Dr. Charles, que era meu ginecologista já há muitos anos, a gente sempre tratava um cisto no ovário e aquela coisa, acompanhando sempre, não, tudo bem. Em 2017 eu fiz uma tomografia e ali já apareceu uma ascite, aí que é um líquido na cavidade ali, né? Tudo bem, o doutor queria operar, ele queria fazer uma cirurgia, mas naquela época eu estava no Santo Antônio, eu não tinha convênio, seria particular. Aí eu disse para ele, não, no momento ainda não, vamos aguardar um pouco. Aí nisso, tudo tem um propósito na vida, aí eu fui demitida do hospital naquela época, mas Deus tinha um propósito melhor para mim, porque meses depois eu entrei na Unimed, que aí eu tive o plano de saúde, que realmente foi a minha bênção, né? Que me ajudou muito. Se não fosse por ele, seria bem difícil. A Patrícia sabe melhor do que ninguém, porque o SUS nem cobre essa cirurgia que eu fiz com ela, né? Aí, então, tudo bem. Aí eu fui, tive o plano, aí eu pensei, puxa, o doutor queria fazer uma histerectomia. Aí eu pensei, nossa, será? Não era meu objetivo naquele momento. Eu pensei, eu vou me consultar com mais uma médica, eu queria tirar mais uma dúvida. Aí procurei uma outra ginecologista, que eu não vou mencionar o nome dela aqui, na verdade, não quero, mas assim, aí eu fui com ela pediu um monte de exames, fiz uma tomografia, tive que fazer ela sedada até, porque na primeira tentativa que fui fazer a tomografia, não, desculpa, uma ressonância magnética, não consegui fazer no primeiro dia, me deu síndrome de pânico, voltei, fizemos ter que fazer sedada, então todo aquele problema, procurar cardiologista, foi todo um empenho, mas eu fiz. Aí fizemos ela. Aí quando eu voltei com os exames para ela assim, pois é, agora você pode voltar para o seu médico, porque eu não faço cirurgias. Poxa, tá, tudo bem. Mas na verdade eu também nem ia fazer com ela se fosse, porque não foi do meu agrado, mas tudo bem. Aí eu voltei para o Dr. Charles, e isso já foi então em janeiro de 2018. Aí voltamos, e aí ele resolveu, como não tinha o convênio, ele disse que facilitou, né, a nossa vida. Aí nós fizemos uma ai, o nome, eu quebro a língua, me ajudar, Patrícia. É a vida exploratória. Eu sempre quebro a língua para falar isso. A gente fez essa vídeo, e aí veio o diagnóstico. Aí o Bela e Formosa, né, fizemos a cirurgia em março. Aí, o dia que a biópsia estava pronta, eu fui para o consultório. Saí de casa, disse, eu vou lá no consultório pegar meu resultado, Belo e Formosa, e depois eu vou trabalhar. Porque eu começava no Unimed naquele período, meio-dia. Aí, quando eu chego nele, aí ele disse... ele já nem conseguia, na verdade, nem me visualizar muito, porque como eu era cliente dele de muitos anos, ele só disse assim, é um câncer.
Tá. Eu disse, é? Tá bom. E é maligno ali, assim, pra mim. Eu disse, é? Sério? Eu, assim, tá, tipo, tá, tudo bem. A ficha acho que não caiu naquele momento, mas tudo bem. Aí eu saí de lá, aí ele já me encaminhou para a doutora Denise Lopes Machado, a clínica oncológica. Tá, tudo bem, saí dali. É claro, ali na sala dele saí tudo bem, vou lá fora, e chorei um pouco, as meninas me acudiram, deram água e tal. E aí fui para casa, que na verdade, naquele momento, aquele impacto, eu só consegui ligar para minha chefe e dizer, hoje eu não vou conseguir trabalhar, amanhã a gente conversa. Naquele momento eu também não expliquei motivo e tal. Aí eu fui para casa, pensando nisso tudo, tentando analisar, na verdade, o que era isso tudo, né? Porque assim, quando você recebe a notícia, mas assim, ao mesmo tempo, não me desesperei em nenhum momento, se eu vou dizer bem sincero. Eu sei que eu cheguei em casa e o que eu fiz? Primeira coisa foi entrar no Google para ver o que era isso e o que se fazia para isso. Aí realmente eu descobri ali que era cirurgia, que eu não sabia que era HIPEG, mas estava explicando que só fazia em São Paulo, ali aparecia, né? Explicando tudo como você fez a cirurgia, né? Porque é aquela curiosidade, o que vai ser feito? Tá, tudo bem. Aí esperando, fui na consulta da doutora Denise. Aí também, já levei os exames que eu tinha, aí ela pediu mais um monte de exames, fiz todos os exames, mais uma tomografia, mais uma ressonância. Aí, quando eu voltei para ela, não, ela me explicou tudo, sim, mas eu sempre dizia para a doutora Denise, assim, doutora, mas isso aqui não me pertence, isso é uma coisa que não é meu, isso aqui não vai ficar comigo. Aí ela me olhava, às vezes assim, me olhava, eu acho que ela não está entendendo a situação. Mas eu dizia para ela, não, doutora, isso aqui não me pertence, isso é uma coisa que não é minha. Nós vamos ter que dar um jeito nisso. Aí depois ela me encaminhou para você, onde eu cheguei lá. Eu não me esqueço, o dia que eu cheguei no consultório, você logo me disse, eu não gosto de receber conhecidos aqui. Mas eu disse, pois é, não era a minha intenção, eu falei, né, mas vamos lá, né. Só um pouquinho antes disso, queria dizer assim, a história de quando a gente recebe a notícia, realmente, é impactante. O que o mais difícil que eu achei foi contar, na verdade, para minha família, né, porque naquele dia que eu soube, primeiro para meu marido e meu filho, que meu filho mais novo na época morava em casa conosco, e o meu filho mais velho já é casado. Então eu cheguei, contei para eles à noite, fui na casa dos meus pais, contar para eles. Minha mãe hoje é falecida, mas na época ainda estava viva. E depois fui na casa do meu filho mais velho também para eles. Então, essa foi uma coisa mais difícil, contar para eles, né? Porque eles se impactaram mais. Na verdade, eu acho que eu levei isso tudo muito melhor do que eles. Porque em nenhum momento, assim, eu cheguei a me desesperar. Assim, tu sabes que eu sempre fui otimista, eu sempre disse, isso aqui não é meu, isso não me pertence. Tanto que, na verdade, em nenhum momento, esse período todo, eu nunca usei a palavra câncer. Isso é uma coisa que eu não conseguia falar, câncer. Eu dizia para as pessoas, apareceu alguma coisa, uma coisa que não me pertence, que está aqui, que nós vamos tirar, que já vai embora. Assim, sempre na positividade, sempre com a certeza que tudo vai dar certo. E aí nós chegamos na doutora Patrícia. E aí também você me pediu mais exames, a gente continuei, fizemos a colonoscopia, porque aí também veio aquela questão de saber da onde veio o câncer primário, né? Que lembra que foi aquela questão de saber se ele vinha do ovário, se ele vinha do apêndice, né? E aquela questão das biópsias que sempre demoravam naquela época, assim, iam todas para São Paulo e demoravam. Aí você fez a cirurgia, fizemos uma cirurgia em maio, né, para tirar o apêndice e o ovário, né, o ovário direito. Porque realmente para fazer a HIPEG você precisava saber de onde vinha para poder usar a medicação correta, né. E no fim eu nem sei se sabia mesmo se foi do ovário, já essa parte até agora. Eu, na verdade, eu sempre dizia que vinha do ovário, né, que para mim era do ovário, né, não tinha dúvida quanto a isso. E aí depois chegamos na HIPEG. E assim, olha, no dia 28 de junho, eu internei. Mas aí tem antes, assim, antes da cirurgia, a doutora... Essa foi a pior parte, na verdade, que é ali que eu me baqueei um pouco, que eu vou dizer bem sincera. Quando a doutora chamou, antes da cirurgia, eu e meus familiares. No caso, meu filho mais velho e meu marido foram. E a doutora expôs como seria a cirurgia. Na verdade, ela só expôs coisas ruins, porque eu não saí de lá com nada de bom.
Aquele dia realmente foi impactante, porque tu só falou coisas ruins, tudo de ruim que podia dar, na verdade, né? Não teve, assim, nada de bom. Tanto que meu filho mais velho, Giovanni, ele disse, meu mãe, mas você nunca falou para nós que isso era assim tão grave. Eu disse, olha, nem eu não sabia. Mas mesmo assim, não me deixei abalar por isso. Pensei, não, vamos lá, nós temos que fazer, né? O que, que nós vamos fazer? Nós temos que resolver esse problema. E aí chegou o dia da cirurgia, e assim também, as pessoas me apoiaram muito. Isso é uma coisa assim que eu tenho só a agradecer. Eu tive muito apoio de toda a minha família, de todos os meus amigos. Meus amigos da Unimed, principalmente ali na época, também me apoiaram muito, gente. Foi assim, maravilhoso. Tanto que eles, às vezes, eles ficavam pegando meu, mas está demorando muito para a cirurgia, as coisas não andam. Eu disse, calma, gente, tudo tem seu tempo. É tudo no tempo de Deus, não é no nosso. Então, nós temos que aguardar, assim, porque as biópsias demoravam, aí a cirurgia não ficava agendada. Eu disse, não, calma, tudo ao seu tempo. Eu ficava bem segura, porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Eu tinha muita confiança. E essa fé que acho que me ajudou muito, assim, né? Fui bem tranquila para a cirurgia. Aí, dia 28 à noite, eu internei, porque dia 29 de manhã seria a cirurgia. Aí, eu tive que internar uma noite antes, né, por causa do preparo e tudo que tinha que ser feito. E tanto que cheguei à noite lá e não tinha nem vaga de quarto. Tanto que eu fiquei aquela noite toda num consultório lá no pronto atendimento. Me deixaram lá no fundão. Eu fiquei lá, mas bem tranquila também. Até achei conhecidos no hospital, já conversei com eles ali. E assim a gente ficou lá à noite. E de manhã veio para a cirurgia. E correu tudo bem também. E aí depois foi acordar na UTI. Mas antes disso também, queria expor, assim, a doutora passou que, assim, tipo, assim, ela sempre disse, eu vou ficar uns 5 dias, talvez, na UTI. Eu sempre dizia para ela, não, com certeza não, né? Eu não acredito que vai ficar 5 dias, e olha lá, no fim ficamos 2,5, né? Os e meio ainda porque não tinha uma vaga de quarto. E mais 15 dias de internação você me pôs, mas no fim, acho que não deu nem 8 dias e eu já fui para casa também. Porque realmente a recuperação foi boa, né? Até na UTI mesmo os médicos já vinham, os outros médicos que ficavam lá também diziam, nossa, como você está bem, como você está indo bem e tal. Aí o dia da cirurgia, o engraçado foi assim, Patrícia, no dia que eu acordei, na verdade, no final da cirurgia, o meu filho e meu marido vieram lá, acho que eu não sei que horas eram, no final da tarde, era isso. Mas eu ainda estava dopada, mas eu escutava. Eu estava acordando, mas eu estava entubada, não conseguia falar, mas eu escutava, eu escutei, eu via a visão. Não, foi muito engraçado, essa é uma parte que eu não consigo esquecer, porque eu via eles, meu filho e meu marido ali conversando com o médico explicando como foi a cirurgia, e eu escutando aquilo tudo e não conseguindo falar, assim, não estava ainda conseguindo acordar. Isso é uma coisa, essa é uma sensação estranha ao mesmo tempo, que me leva a pensar quando as pessoas talvez estejam em coma, como é que deve ser isso? Eu fiquei depois pensando assim, né? Aí depois eles foram embora e mais tarde aí eu acordei, aí eles tiraram o tubo e depois eles voltaram. E aí eu fiquei 2 dias e poucos na UTI, mas assim, o que eu posso dizer? Tu pode dizer melhor ainda, eu acho que a recuperação foi muito boa. E digo assim, para quem está passando por isso no momento, olha que a fé em Deus. O meu forte foi a fé em Deus. A fé, o otimismo, nunca deixei me desanimar em nenhum momento. Sempre tive certeza que tudo ia dar certo. Como a Lu falou esses dias, a fé racional, ela falou na live dela, isso até eu marquei assim comigo. É a fé racional, é verdade, porque você não deve deixar ir pela fé emocional, eu acho. Minha fé sempre foi racional. Eu disse, não, isso vai dar certo, vai dar certo. Como a Amanda também falou, Amanda, não, desculpa, foi a Sandra também. A fé é que nos move montanhas, né? E que a fé que me trouxe aqui onde estou hoje. Depois de 3 anos e pouco, estamos aqui, firmes e fortes. Né? Então, vou começar a fazer uns comentários. Você pode me interromper e falar a qualquer Sim. momento. Né? Então, o tipo de tumor da Fraia, um tumor mucinoso, ele geralmente, e era um mucinoso de baixo grau, geralmente, 90% das vezes ele vem do apêndice.
E o tumor do apêndice, ele pode dar metástase pro ovário. E por isso há dúvida, né? E para a gente definir qual quimioterapia usar, tinha que saber de onde ele começou. Então, quando ela chegou para mim, a gente só tinha uma biópsia de carcinoma mucinoso. E aí a informação de que tinha sido tirado da área do ovário. Mas poderia ser de apêndice com metástase pro ovário. Então, a primeira coisa, eu fiz uma vídeo na Fraia e uma videolaparoscopia, apesar de ser um procedimento rápido e tranquilo, já é centro cirúrgico, anestesia geral. E aí, nesse procedimento, eu tirei o apêndice e o ovário doente, porque antes tinha sido feito só biópsia. E olha só que interessante. Eu nem lembrava disso, Fray. Eu fui dar uma olhada, até para lembrar da história sobre o apêndice ovário, eu fui dar uma olhada no teu prontuário. Aham. E aí confirmou que o tumor era do ovário, porque Uhum. tinha carcinoma mucinoso no ovário. E depois eu não lembro nem se a gente fez imuno, mas de qualquer forma, o apêndice dela não tinha tumor mucinoso. Mas tinha um tumor neuroendócrino pequenininho. Tu lembra disso, Fray? Sim, Ela eu lembro. Uhum. ela tinha um outro tumor no apêndice, um neuroendócrino pequenininho que só a apendicectomia já resolveu, mas ela tinha um segundo tumor diferente no apêndice, que pela dúvida diagnóstica a gente foi lá e tirou, ainda bem. Graças a E, Deus, ó. e Providência a divina. providência divina. E aí a gente definiu que era de ovário. E aí começa o que eu queria conversar sobre o mucinoso, porque o tumor mucinoso de baixo grau, ele é quase benigno. E os tumores, só que o problema é que ele espalha a mucina. Quando ele rompe, ele produz muita mucina. A mucina parece uma gelatina. E aí, quando ele vai produzindo mucina, 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 e vai crescendo demais, daí ele rompe e essa mucina se espalha e ela leva algumas células tumorais. E aí, por exemplo, eu fui ver nos resultados da Fraia, ela tinha mucina lá em cima do diafragma, lá no músculo que separa o abdômen do tórax. Ela tinha mucina lá para cima, em cima do fígado, para vocês verem como ele realmente é produtor de mucina e vai se espalhando. Mas os tumores mucinosos de baixo grau mais comuns são do apêndice, como eu falei. E quando eles são de baixo grau, eles são chamados de pseudomixomas, na verdade. É que o pseudomixoma é uma nomenclatura um pouco mais antiga, mas é a que o pessoal mais conhece. Agora, hoje eles usam siglas que é tumor mucinoso de baixo grau, alto grau, faz as siglas, mas o mais conhecido é o pseudomixoma, que já é uma denominação bem antiga. Geralmente, pseudomixoma, eles estão falando de apêndice, mas é para qualquer tumor mucinoso de baixo grau. E o que é interessante é que eles não respondem à quimioterapia na veia, porque eles fazem muita geleia e pouca célula. E às vezes essas células ficam meio embanhadas ali na geleia e não chega a quimioterapia nelas, por causa que o peritônio já é pouco irrigado, já chega pouco sangue para essas células e aquela mucina atrapalha o tratamento com quimioterapia EV. Mas também porque todo tumor de baixo grau responde mal à quimioterapia na veia. E aí esse é o problema do pseudomixoma. Que só cirurgia ele é altamente recidivante. Essa geleia tem uma tendência muito alta de ficar voltando. E a quimioterapia na veia para ele é péssimo. Péssimo mesmo. E aí o que nos sobra é o HIPEC, que é cirurgia, tira tudo e depois põe quimio em cima da geleia das células lá para matar tudo. E aí, vou contar a história da Fraia e depois eu volto para a parte do SUS.
Então, foi o que a gente decidiu fazer com a Fraia. Então, a gente operou, tirou toda a parte de mucina. Ela tinha várias áreas que na biópsia final vinha só mucina, sem nem ter célula de tumor, mas espalhada em toda a cavidade. E algumas áreas veio mucina com célula tumoral junto, poucas células tumorais, mas tinha. Então a gente conseguiu tirar tudo, fez o HIPEC, a quimioterapia no final. Ela evoluiu super bem e eu tenho certeza, a gente já falou isso várias vezes aqui, eu tenho certeza que está muito relacionada à recuperação dela com esse positivismo, esse pensamento para cima, para frente, eu vou me curar. Eu acho que isso influencia muito. Eu acredito nas duas coisas, tanto assim de quem crê mesmo, quem pede, quem tem fé. Eu acho que existe o retorno de um poder maior, eu acredito nisso. E também acredito em outra coisa, que é o poder do cérebro no corpo. E a gente sabe na medicina que a gente usa muito pouco do nosso cérebro. E quando a gente estuda um pouco de neurociência, a gente vê o quanto o cérebro pode fazer de coisas que aparentemente são... que a medicina não explica muito, mas o cérebro tem um poder que a gente nem sabe direito. Porque a gente não usa. Então, o cérebro tem poder de mudar a imunidade, o cérebro tem poder de deixar a gente bem, mal, triste. Nossa, é incrível. Então, eu acredito nos dois lados, mas de qualquer forma é totalmente comprovado que o bem-estar mental, que a pessoa está bem, ela acreditar, melhora muito o resultado. Ele realmente muda a chance de cura da pessoa. E ela foi super bem mesmo. Na verdade, eu tenho os resultados melhores de HIPEC do que se espera, mas quando eu vou explicar para a família, principalmente, porque a família, o paciente, ele vai estar lá, eu vou estar conversando com ele todo dia, e ele vai estar entendendo o porquê que ele está no hospital ou não. Mas a família tem que entender, porque é um tratamento de risco. Por isso eu peço para chamar a família, porque eu tenho que conversar com eles também, porque é um tratamento de risco e é um tratamento difícil. É um tratamento que a pessoa depois tem dificuldade de levantar da cama, depois tem dificuldade de começar a comer, depois tem dificuldade para fazer tudo. Então a família tem que estar ciente até para se preparar. Mas graças a Deus os meus resultados, eu jogo na média. Eu aviso a família que a média, e realmente a média mundial assim, de internação de HIPEC numa UTI é 5 dias, sendo mais ou menos 10, 15 dias dentro do hospital. E graças a Deus, às vezes eu consigo resultados melhores, que nem quando o paciente me ajuda, que nem a Fraia. Sai mais cedo, mas eu acho que é ótimo a pessoa se preparar para uma coisa um pouco pior e sair melhor. A intenção nunca foi assustar na cirurgia, mas assim, eu posso dizer que eu não posso não contar para a pessoa que ela pode sair com uma bolsinha de cocô da cirurgia, né? Aquela bolsinha de ostomias. Então, assim, é claro, a gente não quer fazer. Se não precisar fazer, obviamente não faremos. Mas a pessoa tem que estar ciente que existe essa possibilidade. Então, quando eu vou falar da cirurgia, do mesmo jeito que eu estou explicando isso, eu tenho que explicar todas as possibilidades. E todas as possibilidades, geralmente, não são agradáveis. É claro que a gente não quer fazer e não vai fazer o que não precisa. Mas e essa da bolsinha... E essa da bolsinha me assustou, porque a bolsinha, eu disse, não, jamais que eu vou usar uma bolsinha. Ai, gente,
aquilo me deixou um pouco encucada. Disse, não, mas eu não vou usar a bolsinha. Tanto que eu saí com uma pequenininha, mas era por aquela questão de ver a sujeira saindo, né? Menos mal. Disse, ah, que bom. Que A alegria, né? bolsinha do dedo geralmente precisa no Hypack, Uhum. mas é isso, né? Eu não posso dizer para a pessoa, não, isso é tranquilo, vai dar tudo certo e É. ponto final, e daí daqui a pouco ela Sim, acorda e tá com uma bolsinha, né? sim, com E, certeza. e também não posso deixar de tirar todo o tumor por causa de uma coisa que eu não conversei com o paciente, né? Sim. E então, assim, realmente a Freia teve uma recuperação muito boa. E graças a uma coisa muito interessante, né, que é uma metástase, a carcinomatose, a mucinose, ela é uma metástase peritoneal. Mas como não responde bem a quimio EV, o que para os pacientes isso é ruim, porque a gente não tem o HIPEC pelo SUS ainda. Mas veja só, a Fraia não precisou de quimio, né? A Não, própria precisei de nada. oncologista, a própria oncologista clínica, não fui eu que contraindiquei, foi ela, mas com razão, não funciona bem a quimio na veia para esse tipo de tumor. Então a gente fez, a Frai foi só a cirurgia, recebeu essa quimioterapia no final da cirurgia para resolver a metástase dela e não precisou de mais nada. Ela não fez uma gotinha de quimio venosa. E daí, a Nada. gente É, está com mais de 3 anos, né, já, Fraia, de sim. Três segmentos. anos e 3 meses. Contando, contagem regressiva, diz outro. Isso. É, o que eu quis botar, expor também assim, essa parte da recuperação, realmente, porque a recuperação, realmente, você disse, tinha que te cuidar, e realmente eu vi que já a questão, já acordar no UTI, como as meninas ali também andaram falando, essa questão de não poder tomar banho, de alguém ter que dar banho em você, escovar teus dentes, essa questão da enfermagem, que eu só tenho a agradecer também, porque fui assim, foi, meu, uma atenção muito ansiosa, foi muito bom, mas uma coisa estranha para a gente, assim, ter que ser cuidada completamente, tanto que você pediu, eu tive que ter uma acompanhante 24 horas dentro do hospital, né? Que também, assim, meu, eu tive o apoio das minhas cunhadas, que ficaram comigo no hospital, minha nora e todos, e depois em casa também. Essa parte de alguém te dar banho, realmente, eu não pensei que ia ter que passar por isso, porque essa questão também é bem estranha, assim, alguém te dá banho, e tu não conseguir fazer nada, não é nem porque porque tu queres tentar, mas não consegue mesmo. Pós-cirúrgico, realmente você tem que cuidar, do iPad. Realmente eu não conseguia nem levantar uma caixinha de leite. Eu achava que isso não era assim, mas eu cuidei, fui bem, também eu tive meu apoio, né, da minha família nesse caso, por isso que eu fiquei bem mais tranquila, né, que tendo o apoio familiar junto e dos amigos, tu consegue passar por isso mais fácil também, né, porque quem me conhece sabe que eu sou toda elétrica, então eu sou a 1000 por hora. E aí eu fiquei 45 dias sem fazer nada, absolutamente nada. Eu realmente cuidei. Eu disse assim, não, eu vou cuidar para eu poder ter um bom retorno, voltar à minha vida normal depois. E isso é importante também no pós-operatório. Você tem que ter esse cuidado, porque senão não adianta tudo fazer uma cirurgia de grande porte se depois você não tiver esse pós-operatório, né, cuidar. Isso é fundamental também, né? Com certeza, infelizmente, uma das coisas que mais assusta os pacientes, na verdade, assim, nível de gravidade é o menos importante, mas é uma coisa que assusta muitos pacientes, é o tamanho do corte, porque Sim, realmente, também. em geral, vai ser um corte desde o ossinho aqui do peito até o ossinho lá da bacia. Por Sim. quê? Porque eu preciso procurar tumor na cavidade inteira. Eu preciso ver tudo, sentir tudo, passar a mão em tudo para não deixar nada para trás. Qualquer bolinha deixada para trás pode estragar todo o processo. Então, é claro, quando a gente vê que só tem doença na pelve, a gente abre um pouco acima do umbigo, que dê para a gente levantar e olhar lá para cima, passar a mão lá para cima. Mas, por exemplo, se a gente olha lá para cima, passa a mão e sente qualquer coisa, acha a mucina para cima, sente bolinha para cima, aí tem que abrir lá para procurar, para ver tudo direitinho. Então, isso assusta muitos pacientes, mas na verdade, para recuperação
imediata dos primeiros dias, isso é o de menos, na verdade. Sim. O que é chato disso é o pós um pouco mais tardio, como ela falou, 45 dias, para não dar hérnia, né? É um corte muito grande, e aí se Uhum. você levantar peso, fazer esforço, nesses primeiros 45 dias pode dar hérnia, até porque o Hypec, ele diminui muito a albumina, que é a proteína da cicatrização, principalmente pela hipertermia, pelo esquentar, ele destrói as proteínas. Então, cai muito a albumina e diminui um pouco a velocidade de cicatrização da paciente. Então, tem que ter muito cuidado ali com o corte para não dar hérnia. Mas Sim. aí é só mais tempo de repouso. Nada muito Sim. maior que isso, na verdade. Nada grave, o corte grande não é grave, mas Não, assusta. não. Uhum. Deu para eu descansar bastante nesse período, mas só assim para eu E, parar. e deixa eu dar uma olhada, eu vou dar uma lida aqui, umas respondidas nas perguntas, e depois Uhum. eu vou passar para a parte do SUS que eu queria Uhum. falar. Sim. Metástase de peritônio só tem chance de cura com Hypec? Na verdade, ovário, a gente sabe que consegue curar uma boa porcentagem só com cirurgia, as metástases de ovário. Claro que tudo depende, quanto mais agressivo, quanto pior o tumor, mas alguns a gente consegue curar só com cirurgia. Já eu tenho pacientes que eu curei só com a citorredução, que é a retirada de todo o tumor e de todas as bolinhas. Não adianta tirar só o útero, os ovários ali embaixo. Quando tem carcinomatose, tem que tirar todas as bolinhas, aonde quer que esteja bolinha. Tanto que para ovário, a carcinomatose é estádio 3 ainda, diferente de todos os outros tumores, que a carcinomatose é estádio 4, considerada metástase à distância, com pouca possibilidade ou sem possibilidade de cura. E para ovário é estádio 3. Então, o ovário é o que tem a melhor chance de cura sem Hypec. O pseudomixoma, se ele não tiver células, se ele for só mucina, tem chance de cura. Talvez um ou outro paciente. É que a medicina não existe nunca e nem sempre. A medicina não é matemática. Existem coisas que a gente não sabe explicar. Então, o pseudomixoma vai ter um ou outro paciente que talvez cure com cirurgia apenas, mas o mais comum é que volte. Ele é extremamente recidivante. O tumor, hoje a gente sabe que o tumor de cólon, de intestino, se beneficia sempre de cirurgia quando consegue tirar tudo os tumores. E eu acho que um ou outro também vai talvez curar com carcinomatose só com cirurgia. Mas em qualquer um desses casos que eu falei, com o Hypec, a chance é sempre maior. Então, alguns não há chance sem o Hypec, não esperada, não científica, né? Não que um ou outro caso não possa acontecer sem explicação científica, isso acontece na medicina. Mas eu estou falando assim, esperado, estudado, outros tumores a gente não espera que tenha cura sem o Hypec. E mesmo o pseudomixoma e o cólon, a gente sabe que com Hypec a chance é muito melhor. Que mais? Como que é o segmento? O segmento é o Hypec, nos primeiros retornos, eu peço meio que para voltar toda semana, né, Fraia? Porque assim, Sim. o Uhum. corte pode infectar, porque dá uma queda de imunidade por causa da química feita. O corte pode Uhum. infectar, demora um pouco para cicatrizar, o paciente tem muita dúvida, ainda está com muita Sim. dificuldade para as coisas diárias, ainda está com dificuldade Sim. para comer, para ir no banheiro. E aí a orientação mais próxima do especialista, eu acho que deixa o paciente mais seguro.
Então, Uhum. depois que vai de alta, eu peço para retornar basicamente toda semana, até eu ver que Sim. tá, que engrenou, que tá indo tudo bem, que a pessoa já tá mais tranquila. Mas o retorno oficial mesmo, oncológico, necessário, é a cada 3 meses no primeiro ano, Uhum. a cada 4 no segundo ano, e aí do terceiro ao quinto pode ser a cada entre 4 e 6, dependendo. É que depende muito do. Por exemplo, a histologia da Fraia é melhor. É um tumor de baixo grau. Então, quando passa esses 2 anos, a gente acha que o risco que volte é muito baixo. Daí, o dela a gente pode espaçar um pouco mais rápido. Sim. Quando é um É, tumor agora mais, quando é um tumor vai fazer mais um ano agora que perigoso, eu fiquei longe. Sim. Uhum. quando é um tumor mais perigoso, Uhum. que é um pouco mais agressivo, aí a gente passa mais devagar. Então depende disso. Sim. Uhum. O normal do HIPEC é uma recuperação mais difícil, mas a Lia Frey falou que ela se recuperou rápido. Mas quando ela foi falar sobre os detalhes, você vê que não foi fácil. Quando você Não. precisa de alguém te ajudar a escovar os dentes e te dar banho, você vê que não foi fácil. E é isso que eu preciso explicar para os pacientes. Sim. Para que, quando eles acordem na UTI sem conseguir escovar os dentes, eles não achem que isso é um absurdo, que deu errado, que eles estão morrendo. Não, a Sim. Fraia sabia que ia ser assim. Não Uhum. exatamente escovar os dentes, mas que ia ser uma É, não recuperação vê. pesada. Sim. Uhum. Sim, mas foi a dificuldade é essa de você ter que depender de alguém, né? Que o ser humano não está acostumado a depender de alguém. Eu, principalmente, não sou acostumada. Eu, em geral, cuido dos outros, mas não de eu ser cuidada. Então, essa parte, assim, né, desses cuidados todos, essa é uma parte mais difícil, mas que também deu tudo certo, assim, nossa. E tanto que, quando eu tive alta ainda, você me deu umas receitas para eu comprar remédios para dor e tal. Na verdade, eu até comprei, mas por um cargo de consciência, mas não cheguei a utilizar nenhum, porque assim, não tive dores, não tive nada assim, realmente, assim, nem nada. Nem enjoo, nada, nenhum remédio para dor eu tomei, nada, assim. Eu tive só os cuidados em casa, que a comida é que eu tive uma boa cozinheira nesse tempo. A minha cunhada ficou comigo, é ótima cozinheira, então, assim, de comida e tal, não posso reclamar. Não, mas o apoio familiar nesse foi o fundamental, é isso. Você ter os cuidados, de ter alguém contigo, tu fica mais tranquila, na verdade. E nesse meio também, eu queria dizer, quando eu descobri a doença também, eu tive uma notícia boa nesse meio. Meu filho vai dizer que ia ser papai, então uma netinha vindo a caminho. O que melhor podia ser incentivo melhor também, né? Você descobriu que tinha uma doença, tem que operar, mas vai ser vovó. É mais um incentivo, né? A mais pra gente, né? Que, nossa, minha alegria maior. Hoje ela já tem 3 aninhos, já tenho duas netinhas agora até, né? Então, a maior alegria, assim, né? Um incentivo a mais pra gente, né? Pra ter mais fé, mais positividade, que não, vou ter que ficar boa, porque eu tenho as netinhas tá vindo e tem que, né? Nossa, é tudo de bom. Então é tudo isso, influi muito, né? Bastante. Então, vamos ver ali. Então, Fran, é difícil de eu falar do caso que eu não conheço, né? Não sei dos exames, de como que era no começo, como que foi a cirurgia e o que está acontecendo agora exatamente, né? Deixa eu te falar, eu não tenho certeza se acabou aquelas vagas dos presentes que eu dei dos 5.000 seguidores, sabe? Se tu Uhum, tiver interesse, liga lá e dá uma olhadinha se não tem mais uma vaga. Às vezes tu consegue marcar uma consulta pra gente conversar, sabe? uhum, sim. Vamos ver o que mais aqui. Idoso com caquexia tem condições de fazer HIPEC. É, Então, assim, ó, a gente não tem limite de idade, mas com certeza tem limite do que a gente chama de performance.
o tratamento, como eu expliquei, ele é perigoso e ele é pesado. Então, se a pessoa estiver muito debilitada, muito fragilizada, ela não aguenta um HIPEC. Então, eu já fiz HIPEC em paciente mais velho. Eu não lembro qual que foi a idade mais idoso, mas eu acho que eu já cheguei perto dos 70 ali. Mas aí a pessoa tem que estar muito bem de saúde. Caquexia é uma palavra forte. Se ele realmente está com caquexia, dificilmente aguentaria um HIPEC. Porque, como eu falei, a caquexia é uma desnutrição gravíssima, né? E aí, a pessoa com caquexia, ela tem albumina muito baixa, que é a proteína de cicatrização, de nutrição e de cicatrização. Então, o HIPEC, ele queima muito a albumina quando, na hipertermia. Então, esse paciente provavelmente não ia conseguir cicatrizar e a caquexia também baixa muito a imunidade. Então, acaba associando muito fator de risco. Mas eu sei que a Sol tá falando do pai dela, né, Sol? Mas ele não tinha carcinomatose, tinha? Porque o HIPEC é só para carcinomatose. Ah, ela falou que bolinha é linfonodo. Ah, agora que eu entendi, eu tô perguntando. Não, assim, os linfonodos são bolinhas. Os linfonodos são as línguas que a gente sempre tira na cirurgia de câncer. Mas as bolinhas que eu tô falando são os implantes peritoneais, as metástases do peritônio, a carcinomatose. As bolinhas que eu estava falando ali da fraia não eram linfonodos. Na cirurgia da fraia também foi tirado linfonodos. Quase todas as cirurgias oncológicas tem que tirar linfonodo. Mas essas bolinhas que eu estava falando eram outras bolinhas. Eu não expliquei direitinho o que é o HIPEC, que eu expliquei na live da Sandra. Então, eu vou explicar direitinho o que é o HIPEC. Então, os tumores dentro do abdômen, dentro dos órgãos, geralmente eles começam lá dentro do órgão e aí eles vão crescendo, eles vão atravessando a parede do órgão até todos os órgãos por dentro do abdômen são recobertos por uma membrana chamada peritônio. E ele recobre tanto a parede abdominal atrás dos músculos assim, quanto todos os órgãos. E aí, quando os tumores vão atravessando todas as camadas do órgão, vai crescendo, vai atravessando, quando ele rompe a última, que é o peritônio, ele pode descamar células. Então, é realmente isso. Ele descama a célula e essas células vão caindo ali do lado. Então, por exemplo, da fraia era ovário. E aí, então, rompeu o peritônio, descamou célula, caiu uma célula em cima da bexiga, uma célula em cima do intestino fino, uma célula em cima do intestino grosso. Aí essas células se grudam e vão dividindo, e dali a pouco, onde tinha uma célula, tem uma bolinha de tumor. E aí, no caso, na maioria das carcinomatoses, essas bolinhas acabam ajudando a produzir líquido, que é a ascite. No caso da fraia, produz mucina, que é uma geleia, na verdade. E aí, essa geleia vai subindo, né? Vai enchendo a cavidade peritoneal e vai subindo e vai levando essas células para cima. E aí, e também quando a gente deita, quando o paciente dorme à noite, que deita, a mucina e a ascite escorre pela posição e vem para trás do fígado e do baço. Tanto que são os lugares mais comuns fora da pelve, quando o tumor é na pelve, é lá atrás do fígado e do baço, porque é para onde escorre o líquido quando a gente deita, né? E a gente passa 1/3 da vida deitado. E aí o que acontece? Qual a dificuldade com a carcinomatose? A gente tem que tirar todo o tumor. Só que a gente não tem certeza de quantas bolinhas tem. Porque pode ter 10, pode ter 100, pode ter 1000. E aí a gente tira tudo que a gente vê. Mas
uma célula não é visível a olho nu. E tem que ter milhares de células para eu enxergar. Então, quando eu tiro 100 bolinhas, eu sei que provavelmente deve ter mais algumas de tamanho que eu não vejo. E aí é esse o problema. Por isso que os tumores acabam voltando, porque fica tumor de um tamanho que eu não consigo ver para tirar. E é isso que o HIPEC faz. Ele, depois da cirurgia, a gente põe catéteres dentro do abdômen, fecha a pele, e esses catéteres são ligados numa máquina que esquenta a quimioterapia e faz ela entrar girando, né, circulando. E a gente consegue colocar uma dose muito maior de quimioterapia dentro da barriga, porque é pouco que é absorvido para a corrente sanguínea, e a dose limite que a gente pode pôr depende da dose na corrente sanguínea, dos efeitos colaterais que dependem da dose na corrente sanguínea. Então, quando a gente põe dentro da barriga, a gente consegue pôr um efeito, uma quantidade muito maior. E também a gente pode esquentar. Quando a gente põe na veia, não pode esquentar, porque senão trombosa, né? Coagula o sangue. E na barriga a gente pode esquentar entre 40 e 43 graus, e isso melhora muito o efeito da quimioterapia dentro da barriga, direto em cima daquelas células que a gente nem viu, nem sabe direito se tem, mas se tiver, o quimioterápico está lá em cima delas, direto, aquecido, funcionando potencializado, assim, 40, 50, 100 vezes, dependendo do quimioterápico. Então, essa dose que a gente faz, uma dose só no final da cirurgia, vale como muitas doses por causa da concentração e por ser esquentado. O tumor da Leonie não tinha invadido, não. Acho que ela nem precisou fazer químio, né, Leonie? Se eu não me engano, ela nem precisou... Não lembro agora. Não, também não era mama, era ovário, e um monte de linfonodo. Se é feito um tratamento para imunidade antes, não tem bem... Não, é que assim, não existe, gente, um tratamento para imunidade. O que melhora a imunidade é comer bem, dormir bem, pegar sol, fazer atividade física. É isso que melhora a imunidade. Comer bem, dormir bem, pegar sol, atividade física. Agora, a gente faz uma suplementação que é imunomoduladora, que é o impacto. Sim. Parece um iogurtezinho, a gente faz uma semana antes da cirurgia, 3 vezes por dia se o paciente conseguir comprar, que ele é meio caro. E aí continua fazendo nos primeiros dias, enquanto o paciente não está comendo bem. Então faz essa suplementação imunomoduladora, melhora a cicatrização e melhora o resultado pós-operatório. Sim, eu fiz essa, eu tomei os suplementos antes. Nossa, eu acho que isso ajudou muito, muito mesmo. Eles são bem caros, mas é um investimento que vale a pena. E ele não é tão ruim assim como as pessoas falam. Ele tem uns de gostinho, é bem gostosinho até. E foi muito bom. Isso eu acho que também ajudou bastante na cicatrização e em tudo, né? Na recuperação. Então eu falei o dia que eu provei o Impact, que eu também não achei tão ruim. É que ele tem um gostinho de óleo de peixe lá no fundo, porque ele tem ômega 3, né? Então tem aquele gostinho de peixe. Mas eu acho que os pacientes reclamam muito, porque geralmente eles já vieram da químio, estão indo para químio, daí já estão enjoados da químio, que você não fez, né, Frai? Você fez aquele episódio único do HIPEC. E a outra coisa é que o paciente, às vezes, debilitado por causa da cirurgia, por exemplo, alguém que já fez gastrectomia, que já tem dificuldade de comer pela cirurgia, que também não foi o teu caso, sabe? Mas eu também não, com certeza. Não, com certeza, aí já é diferente, sim. A Leonie falou, nem fiz HIPEC e já foi difícil. Ai, meu Deus. Mas também não é nada assim tão difícil. Eu aconselho, pode fazer. Não, é que são coisas que a gente tem que passar, né? Se é para o teu bem-estar, para tu ficar boa, nossa, não é tão difícil assim também.
É tudo. E o legal. Oi? Pode falar. Não, eu queria dizer agora, é legal, na verdade, sim, né? As biópsias, durante até nós chegarmos na cirurgia, as biópsias sempre demoravam, né? Elas iam para São Paulo, voltavam, não iam, voltavam. E no final, quando depois da cirurgia, até que elas foram bem rápidas, né? Tu ainda disse, nossa, agora elas vieram super rápidas. Acho que foi nem 15 dias já estava pronta, né? Aí a doutora Denise, que tu me encaminhou para ela me dar o aval, na verdade, né? Que ela que disse que eu estava curada, que eu não precisava fazer mais nada, só dizia tudo sem neoplasia, sem neoplasia, sem neoplasia. Então, assim, nossa, maior alegria, né? Sair do consultório médico dizendo que você está curada, né? Não tem alegria maior, né? Foi muito bom. É muito bom mesmo, nossa. E ela até foi engraçada, a doutora Diniz ainda disse assim, 90% foi a tua fé em Deus e positividade, os 10% foram os nossos. Eu disse, ah, tá, exagerasse um pouquinho, eu disse, mas tudo bem. Não, mas eu concordo Mas, que faz muita diferença, que ajuda muito. ai, É, com certeza. a Sol tá perguntando ali, ela falou que o pai dela fez gastrectomia total em fevereiro, que não tinha carcinomatose. Mas agora Uhum. não sabe como é que tá. Ele continua perdendo muito peso, só ele não voltou a ganhar peso, porque agora de fevereiro para cá já era para ele estar ganhando peso. Se o marcador dele tem um marcador que é um exame de sangue para estômago que chama CEA, que a gente chama, mas é CEA. Se o marcador dele estiver elevando e ele continuar perdendo peso, pode ser carcinomatose, mas daí teria que fazer pelo menos uma vídeo e olhar lá dentro daí. Para descartar carcinomatose não tem outro jeito, tem que entrar com o vídeo para ver. As meninas estão falando sobre exames de rastreamento ali. O ruim é que ovário não tem exame de rastreamento, né? A gente Hum, sabe que consegue ver alterações no ovário, cistos, com ultrassom, tomografia e ressonância. Só que os trabalhos populacionais, os estudos que tentaram fazer assim, vamos fazer ultrassom em todo mundo uma vez por ano e ver se uhum, diminui a incidência de câncer de ovário estádio 3, que os tumores de ovário, 70% são diagnosticados estádio 3, que é a maioria com carcinomatose. Então, foi uhum, feito estudo. Se a gente fizer ultrassom em todas as mulheres todo ano, que nem faz mamografia, diminui o risco disso? Não diminui. Então, assim, uhum, a gente tem o exame que acha a alteração, mas o exame não faz populacionalmente, não estou falando para uma pessoa, cada um é cada um, mas populacionalmente, todo mundo junto, o exame não faz diferença. Então, a gente não pode indicar de rotina. A gente pode uhum, indicar quando tem uma suspeita, quando o paciente já tem um cisto, então quer acompanhar, ver se ele não está crescendo, se ele não está mudando. Mas, em teoria, a gente não tem essa indicação porque os trabalhos mostraram que não muda a chance de cura fazer exame, como muda no caso da mamografia, como muda no caso, né, uhum. de outros exames. Então, por quê? Porque às vezes o tumor de ovário é muito rápido. Então, se fazer E ele é, um exame por ele é ano, não. silencioso, né? Também, né? Ele é... Porque as pessoas realmente, elas todas me perguntam assim, mas você não sentiu nada antes? Você sentiu alguma coisa? Eu disse, olha, sinceramente não, porque, na verdade, agora, depois eu pensando, assim, até eu cheguei, mas eu tive estofamento, dizia, né, a dor abdominal, eu tive uma vez e outra, teve uma noite que eu, bem antes de chegar no médico, eu passei bem mal à noite, mas tô com dor de estômago, passei mal de estômago, aquela coisa assim, mas que na verdade já era isso, que depois que eu fui pensando, né, quando eu comecei a ler mais sobre isso tudo, e eu cisto do ovário, como eu tive, eu sempre tive o cisto no ovário, tanto que o doutor sempre acompanhou esse tempo todo, até que ele parou lá naquele NACIT, né? Que aí ele resolveu que ele queria fazer esterectomia. Mas que aí foi o processo todo. Mas assim, é difícil, porque realmente não tem um sintoma assim. Não tive sangramento, não tive nada dessas coisas. Eu tive uma dor abdominal algumas vezes antes, mas que fica muito difícil para dizer, né? Porque dor abdominal são várias coisas, né?
É Então, complicado. é muito inespecífico, né, Fraia? E aí todo Muito. mundo acha, não, comi alguma coisa que fiz mal e foi. Isso. É, Sim. ô, Fran, no caso de recidiva de carcinomatose, o tratamento melhor é um re-HIPEC mesmo, para quem já fez o HIPEC, tá? Só tem que ver se acha que é possível. Então, tem que ver se acha que dá para tirar toda a doença e o re-HIPEC tem que ser com outra quimio. Não pode usar a mesma. Então, acho que você já falou que ele usou oxaliplatina, né? Então, usaria mitomicina para intestino. É... Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, a Sol falou que recebeu impacto pelo SUS lá. Ai, que Top. bom. Ai, coisa boa. É... Eu acho que agora eles estão dando, anos atrás, eu não sei se eles davam, não davam, eu também não Não, faço ideia. não dão, não. Eles Não, deixam né? entrar, né? Se você Aham. quer comprar, deixa levar para o hospital, mas o SUS Ah, não. tá. Eles Não, fornecem né? outros mais baratos, né? Ah, Aquele uhum. Nutridrink, Nutrem, mas Sim, esses não são imunomoduladores. sim. Uhum. Não, essa questão também de. Eu também tive sorte na época porque eu trabalhava na Unimed, num setor que tinha psicólogas e nutricionistas. E eram todas minhas amigas, na verdade, assim, não que eu me sentei e consultei, assim, mas assim, elas me apoiavam e elas que me davam as dicas. Então é uma coisa que também faz uma bastante diferença, assim, né? Então, principalmente a nutricionista me ajudou muito nessa questão alimentar e justamente do suplemento. Foi ela que me deu as maiores dicas e tal. E psicóloga, todas elas, na verdade. Nós tínhamos 9 na época lá, então todas elas me consultavam um pouquinho, chorava umas pitangas aqui e ali. Mas é um apoio, mas assim, no geral é bom que as pessoas tenham um apoio de psicóloga, que possam ir numa psicóloga que ajuda bastante, até os familiares também, é muito importante isso. Porque não é todo mundo que passa igual e né, é bem complicado isso para mim. Que nem para meu marido já foi mais difícil. Ele chorava e tal. Então, assim, por isso que eu sempre ia sozinha nas consultas já. Eu pensei, não, deixa ele em casa e eu vou lá. Porque ele, assim, já se abalou mais. E aí eu. Não, não é que não me abalei, mas, meu, eu não sei nem explicar. Mas, assim, sei lá, não sei explicar, mas eu sei que eu consegui superar bem. Depois da cirurgia, assim, aí às vezes me dava, assim, umas crises de choro, assim, mas eu já tinha passado tudo, já estava bem, então. Mas era uma coisa que é necessária, né? Tu pegar, às vezes, chorar. Isso Botar é para bom, para fora. desabafar. É, isso mesmo. Mas é importante esse apoio de amigos e família, isso é fundamental para qualquer pessoa que está com uma doença, seja qual for a doença, câncer ou outra qualquer, passa, as coisas ficam mais leves, mais fáceis, né, de suportar. Mas eu sempre digo, tudo passa. Como todos os outros já falaram nas lives, que eu vi todos, o seu Haroldo, acho que falou a Amanda, não, a Amanda tá em tratamento ainda, né, a Lu, a Sandra, né? Tudo passa. Vocês podem ficar tranquilo, tudo passa. Para quem estiver hoje passando, tenha fé em Deus, que tudo vai passar. E é engraçado também, outra coisa, Patrícia, o dia que eu fui pegar o diagnóstico com o doutor Charles, antes de eu entrar no consultório, quando eu estava na sala dele, eu estava na sala de espera, esperando. Aí eu li é que eu tenho o hábito de ler todo dia assim, um lembrete, né? Alguma coisa espiritual ali. Aquela frase daquele dia, justamente, antes de eu entrar, de eu saber tudo, já dizia assim: ah, você tem que suportar, tipo assim, você tem que suportar o que está para vir, porque às vezes Deus te coloca no lugar, mas você tem que aceitar o que vem, tipo assim. Então, antes de eu entrar, na verdade, eu já sabia o que ele ia me falar, eu tinha certeza. Sabe, eu já fui assim meio, eu acho que talvez por isso que eu não baqueei, eu já estava assim meio preparada. Eu li aquela frase assim, já me dizendo que você tem que ficar preparado porque Deus te colocou, porque às vezes é melhor aceitar isso do que outra que você pediu. Então, depois eu entrei, ele me falou, então era assim, já no sinal. Eu já tinha certeza antes de entrar no consultório que a notícia não ia ser tão agradável, mas é assim, é assim mesmo. Mais passa. Então, Passa, tudo passa. Fran, eu atendo em Blumenau, aqui eu tenho uma clínica, né? Sou sócia de uma clínica,
Mas eu faço telemedicina também, então dá para fazer pelo computador a consulta, tá? Hum... Então tá, eu vou consultar o pai da Sol. É a Sol que trabalhava no hospital? Não, não é Não, outra. não, a que tá aqui na live. É, tá. É a Sandra da live que tá aqui, sim. Aham, legal. Todo mundo falando aqui do apoio familiar, o quanto que é importante. Sim. Isso é fundamental, na verdade. Se você tem uma Uhum. estrutura familiar boa, né, que te ajuda, que te apoia, isso é muito importante. E Muito agora mesmo. vou falar um pouquinho sobre a nossa luta pelo HIPEC no SUS, então. É, Uhum, eu sou presidente da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, mas até antes de ser presidente da regional, eu já fui da diretoria nacional e a gente tem brigado muito por vários direitos dos pacientes com câncer, assim, brigado politicamente, né? De ter feito, de estar fazendo reunião, de buscar de ir atrás do ministério. E uma das coisas que a gente brigou muito, e já faz muitos anos, pelo menos uns 2, 3 anos que a gente está nessa luta, é pelo REPEC. E assim, claro que a gente quer que libere o REPEC para todo mundo que a gente sabe que funciona, mas a gente tem que começar devagar, né? Porque se a gente pede muita coisa, não ganha nada. Então a gente começa pedindo um pouquinho e depois vai lutando pelo próximo. E aí a gente é, pediu e mostrou pelas pesquisas, pelos estudos, que para fazer para que o SUS pagasse o HIPEC, pelo menos para os dois tipos de tumor que quase não tem outro tratamento, que é o uhum, pseudomixoma, que a quimio não uhum, funciona, a cirurgia geralmente volta, e o mesotelioma, que é o tumor primário do peritônio, que é o que começou no peritônio. Então a gente começou uma briga, né, com o Ministério da Saúde e mostrando que a gente não tem outro tratamento efetivo para esses tipos de tumor e convencemos, porque não é difícil de convencer, tem trabalhos, mas trabalhos científicos grandes, importantes, internacionais sobre isso. E, finalmente, em abril do ano passado, em abril de 2020, a gente conseguiu que o Ministério da Saúde baixasse uma portaria dizendo que o HIPEC era tratamento padrão, ouro, essencial para carcinomatose, principalmente do pseudomixoma e mesotelioma, e que o SUS seria obrigado a cobrir o HIPEC em 180 dias. O SUS tinha, em abril do ano passado, tem uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que o SUS tinha 180 dias para implementar e estar oferecendo HIPEC, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, para os pacientes com pseudomixoma e mesotelioma. E aí a gente se organizou todo mundo que tinha interesse e que tinha estrutura, conhecimento, né, técnica. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa, inclusive, perguntou quem é que estava fazendo, que trabalhava em hospital do SUS, que achava que tinha estrutura física, porque precisa ter boa UTI, precisa ter um centro cirúrgico bom e precisa ter cirurgião que sabe fazer, porque, como eu expliquei, é uma técnica nova que até são poucos cirurgiões oncológicos que sabem fazer. E precisa de muita experiência para que as coisas não deem errado, por ser um procedimento de alta complexidade. E aí, por exemplo, em Santa Catarina, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa perguntando quem tinha interesse em fazer pelo SUS e que achava que o seu hospital tinha estrutura. Em Santa Catarina, houveram duas respostas de interesse. Uma minha, obviamente, e aí sim, eu acho, eu não tenho certeza, porque eu não tenho acesso para saber quem foi
a outra. Uhum. Eu só sei que Uhum. foram duas e uma fui eu, obviamente. E a outra, Sim. eu acho que foi o Cepom. Ou talvez o pessoal ali do Eduardo Zanella mesmo, eu acho que foi. Uhum. Mas a gente se organizou tudo, se arrumamos para fazer, para estar funcionando, e por causa da pandemia e crise, Sim. Parou tudo. trocou a desculpa de pandemia e ignoraram os 180 dias. Sim. Aí, semana passada, eu tive uma reunião com o secretário da Saúde do Estado, e foi uma das coisas que eu cobrei. Na Uhum. verdade, não é dele, é nacional, mas pedi para ele cobrar em nosso nome, Sim. porque, inclusive, uma coisa que é para o Estado bancar, é para o país, é para a nação bancar, quando o paciente judicializa, quando o paciente entra com processo dizendo que ele precisa e ele tem o direito, até o Ministério já reconheceu que ele tem o direito, ele Sim. ganha. Então, eu falei isso para o secretário, eu falei, a gente tá... E daí, quem paga é o Estado. Falei assim, olha, Ah, o Estado está pagando os HIPEC judicializados porque o paciente ganha, todo mundo que entra com sim. processo ganha, aí Uhum. acaba tendo que pagar particular, porque não tem a estrutura pronta, né? Tudo Sim. organizado para fazer pelo SUS, então o Estado tem que pagar valor de particular, o paciente perde tempo, tem que entrar na justiça para fazer um Sim. negócio que era para estar pronto, funcionando certinho pelo SUS. Então, conversei isso com ele, ele ficou de levar para frente, mandei as portarias, tudo para ele, porque ele não é cirurgião oncológico, ele não é oncologista, ele não tem obrigação de saber disso, né? A minha Sim. obrigação é ir lá dizer para ele e dar uma cobrada. E ele ficou de cobrar para frente para a gente. Mas essa é uma luta nossa e tem como o colega aqui colocou o link que teve uma consulta pública sobre liberar o REPEC ou não pelo SUS, tem o link ali, que é interessante, que eu não sei se ele funciona ainda, porque como na verdade já tem a portaria, não sei se ele está Sim. funcionando ainda, mas de qualquer jeito, toda a pressão popular eu acho que é importante para que a gente possa oferecer isso para todo mundo, né, Fra? Imagina se tu não tivesse Eu, plano, a confusão que sim. seria. Tanto que foi a tua primeira pergunta que tu me fez ainda. Quando você estava no Santo Antônio, você tinha convênio? Eu disse, não, o SUS não cobre. Nossa, para tu ver. Aí, mais uma vez, eu digo assim, foi desígnio de Deus também, porque eu fui demitida, entrei no Unimed, tive o convênio, porque senão eu também não sei como ia ser, né? Porque particular, realmente, também não ia ter condições, Então, tudo tem um propósito na vida, mas eu espero que realmente isso saia, né, gente? Tanta gente que precisa. Essa parte burocrática do governo é complicado, né? Em todos os setores, né? É muito difícil isso. Então, quem tiver Isso interesse frustra em a gente. estudar, o HiTech Brasil colocou ali o link, ó, gente. Não dá É? para clicar direto daqui, mas dá para vocês copiarem, Uhum. depois sair e entrar, que eu acho que todo o apoio popular é importante. Ele colocou ali, Sim. quem puder ajude. Uhum. Essa luta é de todos nós, né? Porque a gente nunca sabe quem é o próximo, né? Pode ser a gente, pode ser o Exato. familiar, mesmo que Sim, você ainda não tenha ninguém na família. sim. E então, na verdade, aqui em Blumenau eu tenho um acordo com a Unimed Blumenau, tá? A Unimed Blumenau cobre sim. Bem tranquilamente, a Fraia não teve nem que se mexer, né, Fraia? Pedimos a Não, cirurgia e foi autorizada foi. normalmente, como qualquer cirurgia, em menos de 15 dias. Sim. Sem briga, sem Até, choro. ainda mais que eu trabalhava lá, até a minha chefe pediu para dar uma acelerada, na verdade, só, mas assim, mas foi bem tranquilo. Não, já estava ali, foi, acho que não deu nem 10 dias e já foi autorizado, sim. Foi bem Inclusive, tranquilo. mas a gente tem um acordo, inclusive, quem tem Unimed de outro estado tem uma Uhum. facilidade, porque consegue pedir intercâmbio, e aí Aham. para a Unimed de outro estado, até nacional, qualquer uma outra, de outro município, qualquer outra Unimed, que Uhum. autorize,
eu faço o mesmo pacote. Eu tenho um pacote bem mais barato para o plano, exatamente para não ter que ficar entrando na justiça, não ter que ficar brigando. Então, foi um acordo, eu baixei o preço e eles autorizam sem briga. Então, quando é Unimed, é mais fácil, porque consegue de intercâmbio e aí as outras Unimed pagam o mesmo pacote que eu tenho com a Unimed Blumenau. Só que Para os outros convênios, Patrícia. Os outros convênios é difícil. Já vou falar. As outras Unimedes, a única coisa que é um pouco difícil é que às vezes tem que convencer o auditor, né? Aqui eu já expliquei, já convenci todo mundo, então não há discussão. As outras Unimedes, às vezes, tem que convencer o auditor da necessidade. E daí, mas consegue pelo mesmo pacote. E os outros planos, a maioria não autoriza, mas como eu falei, todo mundo que entra ganha. Então, todos os meus pacientes que entraram contra qualquer outro plano ganham. E assim, pede liminar, porque geralmente é paciente com câncer metastático, então é coisa que não pode esperar. Entra, ganha e a liminar diz assim, que se faça, a partir de agora que se faça e no que depender do plano, o que o plano atrasar é multa de 20, 50 mil por dia, do que o plano atrasar. Nossa. Então, só é chato porque tem que entrar com advogado, processo, mas ganha e ganha rápido. Todo mundo ganha e ganha rápido. Ainda bem, né? Menos mal, né? Acho que... Mas é complicado, né? Então, geralmente é mais fácil, sabe? Aqui, porque mesmo que a Unimed de vocês não cubra, é mais fácil ela aceitar pagar o pacote que eu tenho com a Unimed Blumenau, que é bem mais barato, do que eles terem que pagar particular tudo. E então, isso que eu queria falar, até porque a gente precisa de apoio popular, a gente precisa de todo mundo cobrando. O Edson falou que o paciente pode abrir uma NIP. Eu não sei o que é uma NIP, gente. Não entendo de direito, não é a minha área. Mas, enfim, tem os meios. E quem se mexe consegue. Quando é coisa comprovada, o tratamento é necessário, importante, comprovado, o paciente não pede. Só tem a trabalheira de entrar na justiça, né? Eu tenho uma paciente que ganhou o processo agora contra o SUS. E a gente tá... a única coisa ruim que veio que ganhou, mas como é contra o Estado, tem muito tempo para responder. Esse é o problema. Mas aí ela tá fazendo químio enquanto espera liberar e vai dar certo. Vai. Ela já ganhou, já veio a liminar, só que o Estado tem mais tempo para resolver, tem tempo dobrado para responder. Mas, enfim. Fale. Não, eu só queria falar, as suas lives, nossa, assim, são maravilhosas, né? Não perdi nenhuma ainda, né? E é interessante, eu me identifiquei com muitas histórias que as pessoas contaram, assim, muito bacana, assim, todas elas, as que passaram, dos familiares, assim, realmente, e eu acho que isso vai ajudar, assim, muita gente. Eu acho que foi uma coisa, assim, uma ideia maravilhosa que tu teve, assim, uma coisa muito boa mesmo. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado e que possam ir lá assistir no teu canal Telegram, quem não chegou a assistir ainda, né? Porque realmente vale a pena, porque são histórias bacanas. E até aquele dia que a doutora Marcela comentou até da história do pai dela, que não tem a ver com o câncer, mas ela contou ali dos paliativos do pai. Nossa, ali eu me vi completamente com a minha mãe. Minha mãe não foi paliativa, mas do jeito como aconteceu com o pai dela, foi com a minha mãe, a mesma coisa, a mesma história. Eu me vi no mesmo momento. Então, assim, foi bem emocionante, assim. Então, é bem... A doutora Maria Beatriz também, com todos esses cânceres dela, nossa. Então tudo ali, superaram, estão todas aí. A vida que segue, como dizem, né? Isso é bem bacana e é bem importante as pessoas verem que tem cura. Tem. Exatamente. É só acreditar. É só acreditar.
Esse era meu objetivo, mostrar pessoas reais, contando as suas histórias reais e contando que também passaram por dificuldade, porque a pessoa que está passando parece que é só com ela, e daí vem aquela ideia de que só ela que está passando a dificuldade, então com ela não vai dar certo. E a ideia é Aham, que a pessoa entenda que é difícil, mas sim. acontece com os outros e os outros dão conta, então se Uhum. agarra, vai firme que vai dar certo. E Isso. ó, o Edson explicou ali pra gente, tá? A Agência Ah. Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, instituiu a NIP para Hum. plano de saúde. A NIP é uma notificação de interdição preliminar e é um procedimento instituído pela ANS em 2010 para buscar solucionar conflitos. Não sei se Hum. tinha mais coisa e cortou, Edson, mas acaba aqui para mim nos conflitos. Mas já dá para entender que ele quer dizer que é um jeito Uhum. de solucionar conflitos, né? De ir atrás dos Sim, seus direitos. Contra o plano, sim, na verdade, essa NIP. sim. Uhum. E assim, a gente sabe por que a gente está brigando tanto pelo SUS? Porque a gente sabe que a hora que o SUS realmente oferecer o HIPEC, ele tem que colocar um código de cirurgia. Ah, sim. E aí, quando Uhum. o SUS oferecer, os convênios vão ser obrigados, porque entra para o rol da ANS e os convênios serão obrigados, sem brigar. Que é isso que a gente Sim, é quer, bem que os isso. pacientes consigam o seu tratamento sem ter que ficar entrando na justiça. Então, o Uhum. SUS é o primeiro passo. A gente também quer para os pacientes do SUS, mas o SUS é o Uhum. primeiro passo. A gente consegue pôr no SUS primeiro para dois tipos. Aí os convênios já Sim. vão ser tudo obrigado a colocar código e a liberar para todo mundo que tem indicação. Aí depois a gente vai Uhum. atrás dos outros tipos e assim a vida, Sim. a luta continua. É bem isso, é a eterna corrida atrás, né? Porque tudo que vem do governo, que depende deles, é tudo mais complicado, mas a gente não pode perder a esperança que vai dar certo. Tem que batalhar. O pessoal ali do HIPEC Brasil, ó, tá falando, esse é um tratamento que já é realizado há mais de 25 anos no mundo. Ah, É, tu vê? no Brasil é recente, mas não tanto, na verdade. Se eu não me Uhum. engano, o Sugar Baker descreveu a técnica, eu acho que foi em 91, e 10 anos depois já o doutor Ademar Lopes, meu chefe lá da Secamag, meu professor, meu Uhum. mestre, Uhum. trouxe para o Brasil. Então, aqui no Brasil já tem mais de 15 anos de HiPAC, É? só que Aham. era no começo, ele começou sozinho, trouxe para o Brasil, daí Sim. começou mais um outro centro em São Paulo, então vários anos só Uhum. os dois, daí daqui foi mais para o Rio, aí vários anos só os Uhum. três, e daí depois é que foi espalhando. Então, é novo na maioria dos lugares, mas no Brasil Sim. já tem uns 15 anos que tem HiPAC. Mas aqui em Santa Catarina é só você e mais um médico, né? Ou não? Aqui em Santa Não, não, Catarina? que temos um volume grande, tem alguns outros lugares que fazem um de vez em quando, daí, por exemplo, Hum. às vezes a pessoa que trabalha não tem tanta experiência, eles chamam alguém de Ah, fora para ajudar, mas entendi. assim, com experiência maior, eu acho que somos nós dois. Aham. E você está há 4 anos fazendo aqui em Blumenau, né? Isso, né? A IPEG, né? Que foi o tempo, foi quando eu consegui o acordo com a Unimed, Uhum. né? Porque Sim. enquanto tem que buscar processos, os pacientes não vão e para pagar é caro. Sim. Então, Uhum. e principalmente se não tinha ainda, não tinha ninguém para mostrar, para que dá Ah, certo, que pois sobrevive é. sem problema. Então, É no verdade. começo, ter que desembolsar. O plano Uhum. não cobre. E ainda, Sim. enfim. Não dá certo? Aí não querem saber, né? Não, aqui então foi assim, que quando eu fui pesquisar, quando eu, né, veio o diagnóstico, eu fui investigar logo no Google, né, claro. Aí eu vi realmente, só me direcionava a São Paulo, São Paulo. Eu pensei, meu Deus, só em São Paulo, gente, será que eu vou ter que ir para São Paulo? Eu já fiquei matutando aquilo, né? Porque eu não sabia que você fazia ali até então ainda, né? Mas, ai, graças a Deus que você estava aqui. Então, acho que era isso, gente. Vou falar um pouquinho de novo sobre a live de amanhã, que é com o Carlos.
O Carlos até entrou aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas ele entrou na live. Obrigada, Leone. Leoni. Então, o Carlos, a esposa dele teve câncer de mama. O governo e as operadoras precisam entender que o tratamento HIPEC, quando realizado de forma correta, é curativo. É isso mesmo. É isso que eu estou tentando mostrar. E as minhas pacientes estão mostrando isso. É isso aí. Então, a live de amanhã é com o Carlos. Lembrando que se alguém quiser assistir, tiver com dificuldade do horário da noite, eu vou fazer a live como convidada dele amanhã às 7h07 da manhã. E à noite, no nosso horário normal, às 20h27, 8h27 da noite, ele vai vir como meu convidado, contar a história dele e da esposa dele. E vocês vão ver que é uma história realmente é uma história emocionante e uma história a ser copiada. É uma história a ser seguida. E convido a todos, tenho certeza que não se arrependerão de assistir a história do Carlos. E a gente vai falar um pouquinho do projeto dele, que é o Poder do Legado, que é bem interessante. Mas bacana. Principalmente sobre a história dele com a esposa, que é bem legal. A Samar também vai fazer depoimento, né? A Samar também vai fazer. A Samar também vai fazer um depoimento contigo. A Samar é na sexta-feira. Sexta-feira é a Samar falando da mãe dela. Então, eu queria agradecer o carinho de todo mundo, o retorno lindo que eu estou recebendo das lives. E eu tô guardando ali, eu vou postar depois alguns trechos dos retornos muito bonitos que eu estou recebendo das lives. Agradeço muito. Inclusive, se vocês quiserem, para chamar mais pessoas, para mostrar, podem dar print da tela aqui quando a gente está fazendo as lives, dá print da tela e posta no Stories e chama a galera para as lives, para a gente trazer mais gente para informação. Mas eu tô montando, vou postar os retornos que eu tô tendo das lives, que são muito bonitos. E por isso que eu quero continuar, não quero parar só nessa maratona, eu vou continuar fazendo as lives, provavelmente 2 vezes por semana. Espero que vocês não me abandonem, que vocês não desistam de mim só porque eu não tô fazendo todo dia, que todo dia realmente fica pesado, eu não consigo. Mas aí 2 vezes por semana dá pra gente manter nosso relacionamento próximo. Vai ser bem legal. Bem isso. É bem bom. Continue. E aí tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, tem muita dúvida para tirar. Eu acho que tem muita história para ser contada. E eu acho que tem muita gente para ouvir as histórias. Então, tem muita gente para ser convidado para ouvir as histórias. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Então, queria agradecer demais, Fraia, por ter vindo, por se dispor a contar a sua história. E agradecer todo mundo que veio aí assistir. E principalmente todo mundo que está ajudando a mandar aviãozinho, bater print, põe no stories, chama a galera. Quando eu mando o stories de divulgação, manda para todo mundo. Sim, isso eu fiz hoje. Mandei um monte. Mais gente. Assim a gente vai trazendo mais gente. Bem legal. Eu também quero agradecer, Patrícia, pela oportunidade, né? Fiquei bem feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco, né? Espero que as pessoas sempre são cientizadas. Não, vai dar certo. Eu digo sempre, fé em Deus. Para Deus nada é impossível. Você tendo fé, positividade, já é o primeiro passo. Ao menos para mim foi assim. E aí tem essas médicas maravilhosas e que o Deus também te dá o poder, né? Para você, Patrícia, para tua equipe, para poder auxiliar as pessoas, né? E só tenho a agradecer e agradecer por tudo. Muito bom. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Falando em equipe, uma das primeiras lives que eu vou fazer depois da maratona, porque a maratona já tem nome todo mundo, mas uma das primeiras lives que eu vou fazer depois da maratona eu vou tentar juntar minha equipe. Isso é difícil, gente, porque geralmente alguém está trabalhando. Mas eu vou tentar juntar minha equipe linda, maravilhosa, que
cuida com muito carinho dos meus pacientes quando eu preciso sair, no final de semana, no feriado, nas minhas férias. Ou até nos dias que eu estou na cidade, mas estou em outra cirurgia, estou em outro hospital. Eu tenho uma equipe maravilhosa que consegue manter o meu padrão quando eu não estou por perto. Devo muito a eles e queria apresentar eles para todo mundo. A maioria, os meus pacientes em geral já conhecem 1 ou 2 ou 3, por causa que eles me ajudam muito. Mas é uma das coisas, uma das primeiras lives que eu quero fazer é apresentar minha equipe para vocês, porque são pessoas que merecem muito o meu reconhecimento e fazem parte desse sucesso que eu tenho com os meus pacientes, com certeza. Isso é verdade, porque quando eu estava internada, realmente, quando você não vinha, vinha outra médica, eu acho que ela era residente na época, uma muito querida, doutora Gabriela, se não me engano. Ai, todos eles que vinham maravilhosos, nossa, realmente são pessoas maravilhosas. Muito bom, foi muito bom. Isso aí. É isso aí, o paciente tem que se sentir seguro. Sim. Então, era isso, gente. Muito obrigada, Marcelo. Marcelo é médico também, meu primo lá de Criciúma. Que legal. Um abraço para todo mundo aí, Marcelo. Eu vi que a Ju já tinha entrado antes. Um abraço para todo mundo aí de Criciúma. Então é isso, gente, por hoje. Espero vocês amanhã. Para quem quiser, 7h07, eu vou entrar na live como convidada do Carlos, mas às 8h27, às 20h27, 8h27 da noite, e o Carlos vai entrar aqui para falar com a gente. Parabéns pelo otimismo, Fray, que com certeza, além de inspiração, ajuda muito na recuperação. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite para todos. Beijo, até amanhã, gente. Beijo, tchau.